criou-se uma lacuna, foi muito ruim. Ao mesmo tempo, sabendo da necessidade de manter alguma estrutura única para poder revisar as normas, isso não aconteceu só na parte de segurança e saúde, aconteceu na área ambiental e outras áreas também, surge o CTPP, que referendava todos esses grupos de trabalhos, essas comissões, mas com outro olhar. Então, essa comissão tripartite paritária permanente, que é de 96, agora teria uma força muito maior, e ela, a partir de julho de 2019, ou seja, há 2 anos para cá, ela praticamente é que valida todas as NRs e ela que dá a iniciação da necessidade ou não da discussão dessas normas regulamentadoras. Hoje ela tem um poder muito maior, só que muito menos representativo em termos de discussão técnica, né? Nós temos hoje, só para a gente ter uma ideia, 6 representantes titulares e 6 representantes suplentes, como se fosse uma CIPA, né? Só que, assim, 6 do governo, onde são basicamente o antigo Ministério do Trabalho, que hoje está incorporado no Ministério da Economia, um representante da Fundacentro e um representante do Ministério da Saúde, ou seja, nós temos 6 titulares e mais 6 suplentes nessa mesma estrutura. Nós temos, na área sindical, patronal, nós temos as centrais sindicais. Então, a Fiesp participa através da CNI, o pessoal da agricultura, CNA, transporte, CNT, o pessoal da área de saúde e tudo mais. Então, são 6 também, ou seja, nós temos 18 pessoas, né, titulares e mais 18 suplentes. Você imagina numa live colocar 36 pessoas discutindo uma revisão de norma, fora o Ministério Público, que é observador, e as empresas e as estruturas de apoio técnico científico, como o CREA, como as faculdades e outras entidades, sindicatos técnicos, sindicatos de engenheiros, assim por diante. Dos trabalhadores, nós temos as centrais sindicais. Então, basicamente, o grosso são a Força, né, a CUT, CGT e assim por diante, mas essas 3 são as mais importantes, né? Nós temos, até o final do ano, isso que vocês estão vendo como pauta de revisão. Então, na última reunião de 2 semanas atrás, foram aprovados a NR17, a NR5 da CIPA, 17 de ergonomia, e ela junto com a NR7, PCMSO, a NR9, PPRA, NR18, Construção Civil e o PGR, que eu vou dar uma ênfase um pouquinho maior, vão entrar dia 3 de janeiro de 2022. Então, vai ser esse pacote. Está se discutindo CNR 31, que fala sobre trabalho rural, mas é uma outra legislação, não é a 6.514, tem toda uma independência que seria para outubro, também poderia começar junto a partir de janeiro, porque ela tem alguns vamos dizer, ela se anexa em alguns pontos da NR7 na parte de exames médicos, né, e da parte de agentes químicos na NR9. Então, pode ser que haja também NR31 junto. Nós temos aí para agosto NR29, trabalho portuário, NR30, trabalho aquaviário, a atualização da NR19, vocês estavam comentando agora a parte de explosivos, NR13, importante, caldeiras, vasopressão e tubulações, a NR37, que é os serviços em offshore, né? E aí eu estava conversando com a professora e acho que um comentário importante. Para novembro, nós temos aí NR6, EPI, NR22, mineração, importantíssimo, né? NR33, espaços confinados, NR34, a parte da indústria naval, NR36, a parte de abate, frigoríficos, e a criação de uma NR específica de riscos psicossociais. Então, seria uma norma regulamentadora. Então, esses estudos já estão sendo feitos por vários grupos de trabalho, e aí, depois desse encaminhamento, eles vão para a sociedade, e a sociedade tem um prazo normalmente de 60 dias para
colocar questionamentos para depois esse grupo, aí sim, de forma tripartite, ter o texto final para aprovação nessa comissão tripartite paritária permanente, composta por esses 36 colegas aí. Em dezembro, essa talvez, Eduardo, seja uma dor de cabeça, Marcelo, para nós, mas NR4 é onde o engenheiro de segurança... ele muitas vezes tem o caráter de obrigação que a empresa tem de contratá-lo, são só 5% das empresas no Brasil que têm essa necessidade legal, o resto precisa, mas não em termos de uma necessidade legal, mas necessita para fazer os programas de segurança e saúde, para dar capacitações, de todo o escopo que o Marcelo vai falar. A NR11, movimentação, ela é muito importante, está muito defasada. NR10, que é a norma de gestão de instalações elétricas, né? NR35 de trabalho à altura, e aqui uma dor de cabeça muito grande, uma norma regulamentadora de limpeza urbana. A norma, se vocês olharem o texto, é uma norma boa, é uma norma de gestão, só que ela tem um itemzinho no final que fala que nenhum trabalhador pode ser transportado pelo estribo de um veículo. E aí nós temos uma dor de cabeça. Se a gente for pensar assim, que é correto, né? Que é correto, nós vamos ter que ter uma mudança total do comportamento no nosso destino do nosso resíduo, principalmente do nosso resíduo domiciliar. Tá? Então, isso aqui é uma norma muito complicada, porque está entrando num aspecto que mexe com os sindicatos laborais, com o problema do emprego do trabalhador e uma mudança de postura da própria sociedade brasileira, né? A ideia desse governo foi basicamente isso aqui, ó, tentar harmonizar. Por que harmonizar? Porque chegava, por exemplo, a NR12, ela falava de capacitação e pedia para que os treinamentos fossem de uma forma. Aí a NR18, Construção Civil, pedia que os treinamentos e capacitações fossem pensados de uma outra forma. Então, assim, não havia harmonização. Então, boa parte das NRs não é que está se mudando muita coisa, está se adequando. Então, se vocês pegarem, por exemplo, a NR35 falava de capacitação. Hoje, se vocês olharem, não fala mais nada de capacitação. Ela só fala da carga horária. Então, o que é específico, já que o professor Eduardo falou de simuladores, por exemplo, isso é importante. O que é específico na norma regulamentadora, na parte prática, é uma coisa. O que não é específico na parte teórica, principalmente, como é o certificado, quem vai ministrar, o que é um profissional legalmente habilitado, qualificado, autorizado, todos esses conceitos hoje estão migrando para a norma mais importante que a gente tem, que é a NR1, e junto também com a figura do tal do gerenciamento de riscos ocupacionais através de um programa novo, que é um programa guarda-chuva muito mais amplo que o PPRA, PGR anterior da NR22, o PCMAT e assim por diante. Outra ideia foi simplificar. Você tinha itens que se copiavam em várias NRs. Falava área de vivência na construção civil e tinha na NR24, o colega da senhora está escutando aí, ele ficava perdido. Eu sigo a 18.4, eu sigo a 24. Tá? Se falava de EPI em várias NRs, EPI só deveria estar se falando numa NR, NR6. As demais deveriam se remeter, a não ser uma coisa específica. Então, a gente tinha muita situação de tentar facilitar a vida do profissional de segurança, do trabalhador, do nosso gestor na empresa, e realmente as NRs, muita NR defasada, muita NR obsoleta, por exemplo, a NR2, que não existe mais, que é o CAI, né? Era uma declaração, depois virou um certificado, aquela coisa toda, não serve para isso. Nós temos outras licenças tão importantes, não havia necessidade de se pedir mais uma licença que se tornou obsoleta ao longo do tempo. E a ideia de desburocratizar, por exemplo, vocês vão ter várias NRs que muita gente questiona e reclama, porque é uma norma, você pega uma NR10 que fala de instalações elétricas, é uma norma genérica. É uma norma genérica, mas é uma norma de gestão. Ela fala o que você tem que fazer. Agora, como você vai ter que fazer isso? Eu vou atrás do Marcelo, que é engenheiro eletricista, eu vou atrás de vários profissionais que são da área elétrica, e ele que vai fazer o projeto elétrico, diagrama de filar, sistema de aterramento, tudo mais. Então, a norma, existe um descompasso, né? Vocês observam que tem norma muito detalhada
E isso depois, para mudar uma vírgula, é muito complicado, que nem a NR12, e tem normas mais genéricas, como a própria NR10, que é uma norma muito mais de gestão, tá? Então, assim, eu fiz um breve resumo aqui. A ideia foi harmonizar os textos, então vocês vão ver a NR1 muito importante nesse aspecto, até pela figura da pequena empresa, microempresa. O Marcelo vai conversar bastante isso com você. A ideia de enxugar a NR18, que a gente fez parte do grupo da construção, ela tinha 840 itens, ela caiu para 410, então foi... mas aí vocês tiraram direitos dos trabalhadores. Não, ninguém tirou direito do trabalhador. Nós damos muito mais liberdade ao engenheiro de segurança, mas também muito mais responsabilidade. Tá? A ideia de um programa de gestão único, a ideia do PGR, tanto eu e o Marcelo, a gente vai comentar bastante sobre isso. Mas o PPRA não engloba risco ergonômico. Começava toda aquela discussão, fator de risco ergonômico, não engloba os riscos de acidentes. Não, acabou com tudo isso. Você tem um programa, que é um programa guarda-chuva, todos os riscos, quer seja psicossociais, ergonômicos, tudo que você incluir como risco, está dentro desse guarda-chuva do PGR, né? A ideia foi adequar NRs às boas práticas, às NBRs. Nós temos vários segmentos que nós temos boas NBRs que dão suporte, normas da BNT, e tem várias atividades que vocês não têm uma NBR. Vamos lá, norma de demolição. Procura ver se vocês acham uma norma de demolição. Não existe norma de demolição. Tá? Então, esse é um complicador. Então, e a ideia também do governo é não inventar, principalmente traduzir normas europeias, normas EN, e adequá-las para a nossa realidade. Quando não forem normas ISO internacionais, pelo menos normas estrangeiras de boa qualidade para que a gente possa se adequar. Agora mesmo nós tivemos adequação, nós somos colegas da Braskem aqui, por exemplo, o uso das PTAs, que agora chamam-se PENTs, foi uma tradução, uma adequação de uma norma internacional. Então, a gente está tentando trazer normas que são vigentes, que são atuais, e fazer os ajustes para a nossa realidade, tá? Então, aqui é importante isso, o Marcelo também vai comentar bastante sobre esse aspecto. A ideia do programa de gerenciamento de risco, todo mundo quer papel, né? Parece auditor quer papel, todo mundo quer papel. Mas a ideia não é o papel, pessoal. A ideia é efetivamente a gente identificar os problemas que a gente tem. Vocês vão ver uma palavra muito importante ao longo das NR, chama-se inventário. É inventário de máquinas, que agora já foi substituída na revisão da NR12, mas nós temos o inventário das instalações elétricas, nós temos os inventários dos espaços confinados, tem N inventários. Então, a ideia nossa nesse programa de guarda-chuva é que os prestadores de serviços, que são um grande contingente hoje, tenham noção dos seus procedimentos minimamente e informe a empresa principal para que ela possa fazer o gerenciamento de risco. Esse é um problema em várias áreas. Hoje nós temos cooperados, nós temos avulsos, e essa é uma dor de cabeça da empresa principal. Como fazer uma boa gestão de terceiros com esse N programas que nós tínhamos, e agora nós vamos ter um programa guarda-chuva a cargo da empresa principal, mas alimentado pelos informes das prestadoras de serviço. Então, aqui tem N normas regulamentadoras embaixo desse guarda-chuva. Então, o ponto principal de todas as NRs, a palavra análise de risco. Então, se eu tiver, vocês vão ver que não tem mais a palavra APR, o APT, a PRIA, pode usar qualquer ferramenta que vocês queiram, mas a norma todo o tempo fala de análise de risco, ela fala de permissão de trabalho, todas essas NRs, elas tratam isso com uma ênfase muito grande. Tá? Então, agora, com esse processo da OSHAS, e agora que nós temos o processo da 45.000, é fundamental que a gente consiga identificar os perigos, no meu caso, da construção por fase de obra, né? Outra coisa que a gente quer também dos profissionais de segurança, não sejam mais a mãe de Ná. A gente pediu um PCMAT, uma obra que nós fizemos outro dia, Eduardo, fomos visitar, é uma obra de R$1,5 bilhão. Como é que um engenheiro de segurança, há 3 anos atrás, consegue fazer um PCMAT, verificar como é que vai ser a impermeabilização daqui a 3 anos? Ele não sabe, ele não tem, não é culpa dele. O profissional de segurança não tem essas informações, porque o engenheiro civil, o arquiteto, o calculista ainda também não tem essas informações.
Então, no caso da construção, o PGR só vai ser cobrado até a fase onde ele está sendo executado, para que a gente faça uma coisa mais just in time, não simplesmente colocando uma série de incorrências que, às vezes, não são viáveis em termos de medidas de controle, né? Então, é importante aqui vocês viram a palavra inventário de risco, eu vou dar um breve exemplo aqui, e um plano de ação. Tá? Quem vai fazer, como vai fazer, quem vai validar, isso é importante, verificar a eficácia disso. Tá? Então, o PGR é importante. Temos trabalho à altura, temos instalações elétricas, temos tubulações com gases. O que nós temos em termos de perigo? Né? Em função disso, avaliar os riscos realmente, se eu tenho uma gestão, um controle em cima disso. Então, nós temos que começar a resgatar, volto a falar a palavra engenharia, a palavra projeto, a palavra procedimento, a palavra planejamento, né? E outra coisa que é importante, isso aqui é muito comum, existe uma coisa chamada relatório anual do PCMSO, que fica no finalzinho da NR7, você pede para a maioria das empresas, pede lá 300 mil exames, todo mundo adora, você vai na Praça da Sé, você vai na 12 de outubro, aí no centro de São Caetano, exame médico para tudo que é lá. Aí você manda fazer 5 mil exames dos trabalhadores, resultados anormais, nenhum. Ninguém tem problema de glicemia, ninguém tem problema nenhum. Acho sensacional isso aí. Então, a gente precisa começar a olhar um pouquinho. A doutora, uma das professoras estava comentando a ideia, principalmente das doenças psicossociais, a gente precisa começar a ter um programa de controle médico de saúde ocupacional mais atuante, principalmente nesse olhar, né? Já que agora o PGR não é só mais risco químico, físico, apesar que nunca foi, mas essa era uma discussão acadêmica muito grande, a gente vai ter que ter esse olhar para o risco ergonômico, para os fatores psicossociais e os riscos de acidentes, que é o que vocês viram e mexem, vem todo dia na televisão, na mídia, por sinal. E um plano de ação para poder atacar. Eu peguei aqui uns exemplos bem simplesinhos, tá? Então, ao meu amigo da Acciona, por exemplo, está aí. Essa foto, se a gente pensa assim, isso aí deve ser da Indonésia, da Malásia. Essa foto é do Rodoanel Trecho Norte. Só não vou falar construtora, porque dá para você perceber pela camisa. Tá? Então, assim, é isso. Tá? Uma situação onde depois o trabalhador pode ser culpabilizado porque ele estava sem cinto, a não ser que São Pedro estivesse segurando ele na linha de vida. Né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, muitas vezes a falta de planejamento, a falta de procedimento acaba impactando esse volume tão grande de acidentes que a gente tem. Do lado, vocês estão vendo perigos, aí eu peguei um perigo básico, por exemplo, uma escavação, comecinho da obra, por exemplo, né? E aí você vai detalhando quais são os perigos que eu tenho nessa fase, quais são os danos, e aí você vai avaliar os riscos. Tem a tabelinha da AIA e assim por diante. Bom, mas se eu tiver N atividades, eu vou ter que fazer isso? Sim, senhor. Você vai ter que fazer isso. E, além dessa identificação, você vai fazer o plano de ação para que isso não venha gerar um adoecimento para o trabalhador. Sempre priorizando a eliminação ou a troca do processo. Tinha benzeno, troquei por tolueno, tolueno por xileno, eu tinha um andaime, aí eu trabalhei com um produto à base de água ou uma segunda solução, por exemplo, eu trabalhava em altura e hoje eu consigo fazer o monitoramento com drone e não mais faço uma inspeção, por exemplo, através de um andaime do tipo fachadeiro. Então, a ideia é eliminar o problema. Não consigo eliminar a medida de proteção coletiva, não consigo as medidas de organização, um trabalho em dupla, um trabalho diurno, né? E assim por diante, né? Um acompanhamento um pouco diversificado, as capacitações, aí sim a proteção individual. Nós precisamos parar de fazer o que a gente vê muito nos PPRAs, nos outros programas que a gente vê aí, que medida de controle é conscientização do trabalhador e medida de controle é EPI. Se a gente, como engenheiro de segurança, propõe que as únicas medidas factíveis é usar EPI e usar conscientização do trabalhador, se a gente não mexe no processo, não mexe no procedimento, não mexe no planejamento, a gente está fadado a não melhorar a condição efetivamente do local de trabalho. Né?
as medidas de prevenção, e aí sim as datas de planejamento, quem vai implementar, quem vai validar, né? São profissionais diferentes, e aí os responsáveis, né? E a eficácia disso. O que você está usando? Quais são os projetos que você está usando? Cadê o memorial de cálculo que você está usando? Boa parte desses acidentes que vocês veem, eu posso falar pela construção no estado de São Paulo, né? São acidentes que poderiam e deveriam ter sido evitados. Tá? Esse é um exemplo, tá? Finalizando daqui a pouco para passar para o Marcelo, esse é um exemplo de uma demolição, tá? Aqui na zona sul da capital, há menos de um mês, com a morte de 2 trabalhadores. Aí você manda o auditor lá, ele vai lá, está tudo fechado, no outro dia ele consegue acessar, e aí você pergunta, cadê o plano de demolição? Ah, não tem plano de demolição. Isso aí os caras são muito experientes, faz 30 anos que eles fazem assim, fazem. Só que numa hora, né, o nosso suporte espiritual não nos está dando apoio, e aí a gente tem isso aí. Tá vendo? Então, assim, cadê o. Ah, mas não tem NBR que fale de plano de demolição, mas tem bom senso. Eu tenho que ter um responsável técnico, um engenheiro, um responsável técnico. Eu posso começar por qualquer pilar, por qualquer coluna, por qualquer viga. Tem uma sequência lógica disso? Claro que tem uma sequência lógica para isso. Então, você vê um acidente pequeno, era uma preparação de um terreno para uma obra grande, uma obra residencial, na zona sul da capital, tá? De uma incorporadora grande, sem o acompanhamento técnico adequado, deixando toda a responsabilidade para a demolidora, e vocês vão ver o que acabou acontecendo, são 2 mortes. E outra coisa, o PGR entra com um aspecto muito importante, a preparação para a emergência. Os colegas da Braskem que estão aqui, mas isso a gente já faz, a gente tem plano de auxílio mútuo, plano de emergência, mas essa não é a nossa realidade. Essa é uma realidade das grandes empresas, que são muito poucas no Brasil em relação ao grande contingente de pequenas empresas que a gente tem. A gente precisa ter um olhar para qualquer tipo de empresa. A maioria dos acidentes acontece na pequena empresa, onde não tem suporte técnico, informação, não tem fiscalização de vários segmentos laborais que deveriam também estar fazendo isso, não tem um sindicato atuante, e assim é mais difícil. Então, um olhar que a gente deveria pensar. Eu vou passar para o Marcelo, depois a gente volta daqui a pouco para fazer o debate com vocês. Eu vou sair daqui e o Marcelo já faz a apresentação dele aqui. Muito obrigado, professor Antônio. Excelente, viu? Muito obrigado. Cumpriu aqui o nosso tempo aí certinho, né? Professor Se vira nos Marcelo. 30, né? Eu gostei da sua frase aí, não devemos ser mães de Iná, né? Mas o engenheiro de segurança, isso é muito comum. Isso é culpa nossa até da fiscalização. Eu chego para o cara e falo assim, eu quero que você fale para mim daqui a 2 anos qual é a medida de controle que você vai ter na caixa d'água. É óbvio que tudo bem, eu preciso ter ferramentas para isso. Então, nós, quando fizemos o texto do PGR, mas ligado para a construção, a gente colocou de uma forma didática o seguinte: é claro que numa galvanoplastia, numa empresa que já está funcionando, eu tenho como medir os agentes ambientais, eu tenho como ter uma visão no momento, mas uma obra não. Uma obra, os colegas da Acciona, como é que eu posso discutir o recapeamento asfáltico daqui a 5 anos no trecho, por exemplo, entre a FAAP e a PUC, por exemplo? Ele não tem noção. Então, a ideia é de fazer no programa de gerenciamento de riscos adequado no momento que você está executando a obra. Aí sim dá para você cobrar os profissionais de segurança e os gestores do canteiro. Tá? Vou desligar aqui. Marcelo. Obrigado, Marcelo. Ok. Boa noite a todos. Eu precisaria que tirasse a compartilhação para isso. Agora eu vou compartilhar a mesma tela, né? Eu acho que vai ficar igualzinho. Perfeito. Ok, perfeito. Então, essa é a apresentação do Dr. Antônio. E aqui começa a minha apresentação, agradecendo primeiramente ao convite do professor Eduardo, né? Eu me sinto um pouquinho, há alguns anos, o jornalista Heródoto Barbeiro, muito conhecido, foi fazer uma apresentação e antes dele, o filósofo Mário Cortella tinha falado, né?
Ele chegou e começou a falar, bom, agora eu não tenho mais nada a dizer. E é mais ou menos assim que eu me sinto depois da palestra aí brilhante do professor Antônio. Mas vamos lá, vamos em frente, né? Agradeço a todos os presentes, né? E vamos aqui iniciar, eu vou ser um pouco mais teórico, né? E falar um pouquinho dessas normas regulamentadoras. E toda vez que surge uma nova estrutura, uma nova forma de se fazer, aqui foi tirado de PASDEC, né? Então, sempre esses temas são sempre recorrentes. Ou seja, como é que vai funcionar isso, né? Por que adotar? Evidentemente que há a questão coercitiva, não há dúvida, né? Mas vamos ver o que nós vamos ganhar com isso, né? Que infraestrutura requer, quer dizer, eu tenho toda a infraestrutura para que todas essas normas sejam implementadas. Como colocar em prática? Isso é sempre importante, essa pergunta. E aí eu gosto muito de lembrar da liderança, a importância da liderança para se colocar em prática qualquer nova expectativa, né? E que resultados esperar, né? O resultado, evidente, é a saúde, a segurança de todos, mas o empresário, aí eu vou entrando aqui na cabeça um pouco do gestor, né? Eu quero saber exatamente o acréscimo, porque eu já faço bastante coisa, né? Então, o que eu vou ganhar com esse acréscimo? Né? O que eu posso esperar dessa nova visão, dessa nova narrativa que estão colocando, né? Essas perguntas, e aí o tema, que já é o nosso tema, né, tem que ser respondidas, mas tem que ter um profissional da área de segurança. Isso daí não vai ser respondido de uma forma genérica. Eu não tenho essa resposta, eu dependo das condições, da gestão, da empresa, em que lugar eu estou. E somente a visão real, efetiva, do profissional da área de segurança, é que vai poder responder isso com mais clareza de ideias, né? Senão, né, como é que eu vou entender isso daqui se não for um profissional dessa área, né? E aqui, logo em seguida, eu vou falar dos profissionais. Bom, são inúmeros os profissionais. Hoje em dia, nós não podemos mais pensar no SESM daqueles 5 profissionais, o engenheiro, o técnico, o médico, o enfermeiro, auxiliar de enfermagem. Hoje nós temos uma gama enorme de profissionais, inclusive os psicólogos, né? Como estávamos falando há pouco aí com o professor Antônio, né? Vai entrar agora a norma dos riscos psicossociais, muito importante, vão fazer parte do nosso quadro de pessoas que vão se preocupar com a segurança e a saúde do trabalho, né? Então, peritos, sindicatos, consultorias, é enorme o número de pessoas que estão envolvidas nessa questão, né? E aí aparece desse lado aqui um rapazinho meio maluco aí, cheio de dúvidas, né? Que somos nós, né? Então, é aí nós, né? Qual vai ser o nosso ponto de partida? Existem inúmeros pontos de partida, né? Mas a gente vai escolher o mais simples, aquilo que já está, né? Nós já estamos habituados, que seria o nosso PGR. Mas, de alguma forma, já o fazemos, né? Ou seja, identificamos riscos, propomos solução para esses riscos, né? Isso é o nosso dia a dia. Então, de acordo com a NR1, né, que vai entrar em vigor em breve, né, ela já dá essa sinalização, né? O PGR deve conter, no mínimo, né, o inventário dos riscos. Novamente, o que o professor Antônio falou, inventário, quer dizer, o inventário não é apenas identificar, reconhecer, tem toda uma característica que já está, inclusive, descrito nas normas, né? Inventário de risco e um plano de ação. As medidas, em face disso, vamos tomar que tipo de atitude? Tá? Então, é a partir daí que nós vamos iniciar e o profissional de segurança vai ter realmente que se voltar e se debruçar ainda mais, né, em termos desse levantamento de riscos, né, desse inventário e desse plano de ação. Esse é o ponto de partida. Aqui eu vou dar algum exemplo do PGR, e logo em seguida o GRO, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, né, que vai ser uma consequência meio que direta disso, né, e mostrar
como o professor Antônio falou, a NR1 é um guarda-chuva, né? Vai incorporar todas as normas, e ela se irradia, eu vou usar outro termo, né? Ela se irradia para diversas normas. Então, aquela preocupação, e agora o que será de mim, sem PPRA, sem PCMAT, o que será de nós, né? E as conformidades? Não, não é assim. Tá? O PGL vai se irradiar para todas as normas e nós teremos uma unicidade, teremos muito mais aquilo que o próprio professor Antônio falou, né? Um pouco mais de uniformidade nas coisas que nós vamos tratar. Evidente, claro, que nesse momento, né, o impacto na empresa é natural. Então, nós temos no nível, aqui dividimos, como sempre, em três aspectos, mas são muito grandes, né? Mas o impacto estratégico, né? E as incertezas que isso gera para o dono do capital, os programas, a parte tática da empresa, como ela vai se colocar e os seus projetos, né? Vai se irradiar para todas as etapas e todas as camadas da empresa. E é evidente que ela, estando dentro de cada uma dessas camadas, vai surgir incertezas, dúvidas, isso é mais ou menos esperado, né? Aí entra também o profissional de segurança e saúde do trabalho, quer seja ele um engenheiro, um técnico, um médico do trabalho, né? Ele vai ter que se voltar a esclarecer e vai conduzir esse processo de forma que seja menos traumática em relação às incertezas e que seja mais efetiva, né? E que seja mais realista. Aqui só alguns exemplos, né? Por exemplo, na R9, né? Ela também já está mencionando o PGR, ou seja, essa norma estabelece requisitos para exposições aos riscos físicos, químicos e biológicos, ou seja, a NR9 passou a ser um programa estritamente de higiene e que advém de um PGR, mais uma vez. Se lá, na parte estruturante da norma, que é a NR1, tudo começa com a NR1, parte estruturante. A partir daí, encontrarmos questões de higiene, nós vamos tratá-las de uma forma mais específica. Como eu vou saber isso? Através de um profissional, de nós, profissional de segurança, né? Quer dizer, nós é que vamos poder determinar em que medida, né, no nosso plano de trabalho isso vai ter a conotação de um programa específico, de um projeto específico. Por quê? Porque é extremamente relevante isso dentro das minhas condições de trabalho, né? Isso acontece também na NR12, né? Inventário atualizado, isso é fundamental, né? Ainda hoje, né? Já está vigente, né? Relação atualizada de máquinas, as máquinas, equipamentos que veio do PRPS, mas foi uma evolução muito grande, e, enfim, é fundamental a gente conhecer a planta que nós estamos, né? A nossa estrutura da nossa empresa. Eu vejo várias críticas, né, de alguns supervisores. Às vezes o pessoal não conhece o seu parque industrial. Fala-se o nome de uma máquina, não se sabe que máquina que é, o que ela faz, quem trabalha com ela, olha lá, as pessoas aqui envolvidas, né? Como é que se faz com essa estrutura, né? Muitas vezes ninguém conhece coisa alguma. Então é preciso trazer isso, claro que em documentação, mas para a nossa realidade, para que nós possamos entender cada uma dessas etapas e ver como elas se interligam, né? A construção civil, né? O professor Antônio aí colocou exemplos aí fantásticos, aí, muito importantes, né? Mas eu gostaria de frisar que não é o PCMAT tão querido e amado por tantos aí, que ficava sempre naquele papel, ele vai ganhar uma efetividade muito maior, porque ele vai trazer todas aquelas instruções que já foram identificadas no PGR. Então, nós teremos um PGR, né, que aí sim fará parte da nossa estrutura de construção civil, né? Veja, eu coloquei esse pedaço aqui, os canteiros de obras com até 7 metros, né? E achei isso assim brilhante.
né? O PCMAT exigiam para construções maiores, 20 funcionários, hoje é para 10 funcionários. Veja, olha o detalhe, como ampliou a visão do profissional de segurança sobre as atividades dos trabalhadores. Quer dizer, foi uma ampliação muito grande, né? Isso é muito oportuno e eu acho que isso só vem a contribuir. E como o professor disse agora há pouco, né, vai aumentar muito e muito a responsabilidade de cada um de nós. É claro, e também aí vai nos ajudar a olhar as coisas de uma forma realista, vai ajudar a dar mais efetividade à norma, né? Algumas exceções, né? O microempreendedor, né? A microempresa, empresas de pequeno porte. São realidades diferentes. Nós precisamos tratar realidades diferentes de formas diferentes, né? Então, há algumas exceções, ou seja, o microempreendedor, aquele pequeno empresário, hoje ele já conta, inclusive, com as chamadas fichas MEI, que já estão no Ministério do Trabalho. Uma relaçãozinha entre riscos, perigos e, de outro lado, suas proteções, já conta com alguma coisa. Ou seja, o Ministério do Trabalho praticamente está fazendo uma consultoria ao pequeno. Não tínhamos nada, não tínhamos nada, agora temos alguma coisa. Isso é uma coisa realmente importante e o profissional de segurança vai ajudar a empresa a ver como isso vai se encaixar em cada situação, em cada circunstância. É importante, então, que sempre a ajuda do profissional para que isso não seja mais papel e ficha. Eu sigo aquelas fichas lá do Ministério. Mas como assim? Né? Como você vai fazer isso? Elas são pertinentes ou não? Isso é o profissional da área de segurança, né, que vai poder nos dizer para cada situação. A microempresa também vai ter um programinha, alguma coisa, não se sabe ainda, né? Algum programa onde vai se fazer um checklist, vai se dar de alguma forma vai se informar alguns riscos e ele mesmo vai gerar alguns programas, o plano de ação. Então faz-se um inventário e gera-se um plano de ação, alguma coisa mais cômoda, mais fácil, mais simples. Isso, em breve, o Ministério do Trabalho deve caminhar para isso ou para alguma coisa parecida, embora algumas empresas já tenham isso também já planificado. E as microempresas, né, de pequeno grau 1 e 2, as de baixo risco, né, que não identificarem riscos, não é, podem liberar a elaboração do PGR, né? Então, isso é uma questão importante. Se não tem o risco nenhum, né? Quem vai dizer isso? Novamente, mais uma vez, um profissional da área de segurança. O parecer técnico do profissional de segurança, a consulta técnica ao profissional de segurança, me parece vital nesse momento, né? Claro, evidentemente que alguns lugares aí, veja, são normas federais, em alguns lugares talvez nem tenha esse profissional, mas você vai ter que recorrer de alguma forma a algum consultor ou alguém que seja afeto a essa área de segurança, para dizer, olha, não, aqui não há risco, o que é muito difícil dizer, mas, né, pode haver condições que não existam riscos, né? E aí, para risco grau 1 e 2, né, que são os graus lá da 4, né, podem ser dispensadas desse PGR. Aqui só uma questão para a gente relembrar, né, mas o que é o microempreendedor. Veja, isso não é uma questão de segurança, é uma questão tributária, por isso não vou entrar nessa área. Mas só para a gente lembrar, né, e ter essa visão do faturamento. Então, a Lei Complementar 155, seu artigo 18A, dá um limite de faturamento para o microempreendedor. A Lei Complementar 123, no artigo 3º, dá um outro limite de receita. E as pequenas empresas também têm a sua lei complementar. Na questão tributária, não é só isso. Não vamos discorrer aqui sobre a questão tributária. É grande. É uma outra live que nós vamos ter que fazer. Mas, pelo menos, nós temos uma visão aqui do que nós estamos falando, desse tratamento diferenciado. E por que isso? Porque são realidades diferentes, faturamentos diferentes. A gestão econômica, a orçamentária, tem uma relevância diferente do que das outras empresas.
Senra esse gráfico é muito parecido com o do professor Antônio, né? E mostra que os requisitos regulamentares impostos aí, né, pelo governo, né, são prescritivos, estão na norma e necessita de um desempenho. Mais uma vez, o gestor, né, com um papel importante, né, na sua atividade, né, vai tornar isso uma realidade. Veja, estamos caminhando para a efetividade. Tem que ser realista. E essa realidade é que vai gerar o nosso gerenciamento de segurança, o GRO, gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, esse círculo, esse giro é muito importante para que as coisas ganhem vida, né? Aqui foi um exemplo que eu coloquei, né, que, falando do ASO, o professor Antônio falou muito bem, né, muitas vezes não tem problema nenhum. Como assim não tem problema nenhum? Então, mais uma vez, um tratamento diferenciado para as pequenas empresas vai acarretar realmente a não obrigatoriedade de um PCMSO, né, em determinadas condições. O que era o PCMSO? Era um programa onde se estruturava toda a parte médica, os exames que deveriam ser feitos, né? Muitas vezes isso ficava só para nós, né, da área de segurança, e perdido dentro da empresa, né? E aqui não, ela desobriga, né, para algumas empresas, pequeno porte, né, a confecção deste documento, mas não do exame, que deve ser feito. E, evidentemente, a cada exame vai surgir um pequeno prontuário. Então, você vai ter, de alguma forma, um acompanhamento, né? A importância também do profissional médico, aqui estou falando do profissional médico da área de segurança e saúde no trabalho, que vai efetivamente ter um acompanhamento. Não é possível, né? Isso, aliás, hoje em dia, em qualquer lugar que você vai, o governo tem um acompanhamento da saúde de cada um que está no SUS, enfim, isso já é relativamente implantado. Então, vai ter realmente esse acompanhamento através dos ASOS, não de uma forma tão estruturada como nas grandes empresas. E como se vai dar a segurança? Bom, evidentemente que o PGR seria o ponto de partida e caberia para tudo, é mais amplo, é mais efetivo, como demonstrou no final da palestra o professor Antônio. Agora, para a MEI, né, já existem essas fichas MEI, ou seja, já existe alguma outra coisa mais simples, né, para que você possa fazer a segurança desse pessoal, do seu trabalhador, né, aquele que contrata, por exemplo, telefonista lá, né, enfim, tem alguma coisa, já existe alguma coisa pronta, já está no site, inclusive. Para outras empresas, um pouquinho maior, tem o PGR ou um programa, né, que a CETRAD vai implantar, né, que seria assim, perguntas e respostas, e vai gerar algum programinha para nós, ou um outro programa qualquer, enfim, que nós podemos colocar, né? Então, existe uma forma de fazer segurança diferenciada para essas empresas. E é assim que vamos proteger o nosso trabalhador. E as grandes empresas? Aqui, essa figura monumental aqui do Eric Holland, né? Ele mostra o problema das grandes empresas, né? Empresas maiores, né? E ele coloca nós aí, mais uma vez, aquela carinha assim, meio estupefada, né? Olhando de um lado para o outro, né? Puxa, o que deu errado, né? Nós fizemos tanto projeto, né? Engenheiros navais, fizemos testes, fizemos, né, de tudo. Como assim afundar um navio? E por outro lado, né? Veja lá, uma sala de operações aí, nossa senhora, os petroleiros às vezes falam, né? Alarmou tudo, né? Alarmou tudo, tudo tocou. E aí, né, como posso saber o que vai dar errado numa situação dessa? Aí não tem condição nenhuma de improviso, somente um profissional, e aí é coisa, como dizem, né, de gente grande, né? Não só o profissional de segurança, como diversos outros profissionais, pessoal de instrumentação, pessoal de manutenção, todos os operadores, enfim, trata-se de um trabalho muito mais abrangente para a gente poder
administrar, controlar, dentro daquela sequência que o professor Antônio falou, né, da eliminação, né, da proteção coletiva, administrativa também, e, por último, lá, como derradeiro, a proteção individual. Isso é muito importante, então, que a gente tenha essa visão, né, da a importância do profissional dentro dessas circunstâncias mais dramáticas. Né? E aí, falando da efetividade, né? Efetividade significa, portanto, aí, em relação ao direito, né? O desempenho, né, na função social, ela traduz a materialização. Eu sublinhei algumas coisas, né? A materialização no mundo dos fatos. Mais uma vez, exatamente como o professor Antônio falou, temos que trazer isso para a nossa realidade, né? E aproximar essas diretrizes, né, essas determinações, as prescrições, né, normativas, aquilo que realmente acontece. Eu lembro agora de um desembargador, ele falava das sentenças, né? Às vezes faz uma sentença impossível. Não é possível, não dá. Se eu for fazer uma sentença que não é possível cumprir, eu simplesmente não estou fazendo nada. Eu preciso ter efetividade, é preciso que ela seja factível. Né? É isso, é a efetividade da norma, então depende. E aqui ela coloca, a professora Veles coloca em primeiro lugar a eficácia jurídica, né, a imposição, né, de forma a incidir e reger as situações da vida, daquilo que realmente acontece no dia a dia, e operar os seus efeitos. Não se trata apenas da vigência da norma, mas também, sobretudo, a capacidade do relato da norma dar condições de atuar. Essa norma tem que ser factível de poder ser usada isoladamente ou conjugada, né? Tem muita a conjunção de várias normas. Se a gente começar a olhar o mundo jurídico, a gente vai extrapolar para inúmeras outras questões, CDC, Código do Consumidor, enfim, Código Civil e por aí vai, né? Se o efeito jurídico pretendido pela norma for irrealizável, não haverá efetividade. Ou seja, a efetividade nada mais é do que a mudança do mundo. É a mudança. Eu quero uma mudança. E para isso eu quero ter que tenha efetividade cada uma dessas normas. E já estou completando, né, a minha fala, né? E aqui nós colocamos dois vetores, nessas duas flechas são dois vetores que vão nos caminhar, né, vão ser como propulsores para efetivamente o gerenciamento de risco. Eu colhi isso de Cox e Schleier, 2013, né? E ele, veja, essas duas flechas poderiam ser trocadas, mas está muito nítido que as pequenas empresas, né, terão, elas vão fazer esse giro do PDCA, né, esse giro de gestão, através de uma comparação. Né? Vou pegar uma ficha, comparar com o que está acontecendo na vida real, e essa simples comparação vai me dar a exigência ou não dessas, se eu estou sendo efetivo, se elas estão indo para o mundo real. Ou uma outra situação, que pode parecer igual, mas é diferente, porque envolve toda uma estrutura, né, mais complexa, seria a medição do feedback. Né? Ou seja, a gente trabalha por exceção. Pinça-se as situações de um determinado local e faz-se uma comparação com aquilo que se está pretendido. Né? Então, com essa comparação, a gente vê os desvios, aquilo que está saindo, né, do eixo, daquilo que nós pretendemos. Né? Esses dois vetores nos caminharão para a gestão de risco. E aqui eu coloco, poderia deixar de colocar, né, alguns cuidados, né, que o doutor Gilberto Muniz de Almeida, né, nos dá, sempre com a sua, né, sabedoria, né, um professor muito voltado, um médico voltado a essa área de segurança, né, os trabalhadores, né, eles temos que tomar cuidado com o pressuposto de que o trabalhador tenha esse controle absoluto. Veja, estamos voltando a falar daquilo que começamos a falar logo no começo da nossa apresentação, a questão comportamental. Será que eles têm um controle absoluto? Será que basta o treinamento? Né? Talvez não seja esse, talvez eles não tenham esse controle absoluto.
E, por isso, logo depois dessa frase, eu volto para aquele feedback e coloco entre parênteses alças de controle. O que quer dizer a alça de controle? É o feedback, só que o feedback ele é muito mecânico, ele é um servomecanismo, ele supõe uma coisa computacional. E, bem, não é isso. O mundo do trabalho não tem nada a ver com isso. Somos seres humanos, temos situações psicossociais, como diríamos agora há pouco, temos situações das mais variadas possíveis. Não conseguimos colocar tudo no computador, embora boa parte já esteja lá, né? Mas não há condição de se fazer tudo dentro do computador. Então, não se pode desconsiderar, como completa o professor Almeida, né, as exigências da tarefa, a história da formação, esse histórico de como ele tem feito. Há 20 anos eu faço do mesmo jeito, mas esse histórico não pode ser totalmente desprezado. Pode haver mudanças, mas totalmente desprezado não. Retomando aqui Eric Hornell, né, num livro mais recente, né, Safety 1, Safety 2, Segurança 1, Segurança 2, ele coloca que muitas vezes a gente só olha aquele 1% que deu errado e esquece dos 99% das coisas que deram certo. Então, isso não é totalmente desproporcional, não é totalmente fora da realidade. Muitas coisas, eles têm uma sabedoria, eles têm uma vivência e nós podemos aproveitar, né, e esses padrões, né? E com certeza, com isso, a partir daí, entrar realmente no gerenciamento de risco e nos programas de gestão, que hoje já se reconhece como uma ferramenta a mais. Nós da segurança éramos arredios aos sistemas de gestão, mas hoje já se consagrou como uma situação importante e bastante promissora na nosso dia a dia. Eu já estou encerrando, mas é, é, lembro agora de Gerard Mendel. Gerard Mendel fez um prefácio numa obra monumental, O Custo do Silêncio, né, de Michel Lorry, que é a obra-prima do prevencionismo, né? E ele dizia alguma coisa assim, quer dizer, partindo do PGE e chegando agora aqui já no gerenciamento de risco, né? E ele dizia, desta forma que, chegando aqui, este ponto de chegada vai se tornar, para nós, profissionais da área de segurança e saúde do trabalho, o ponto de partida para a segurança dos trabalhadores. Eu agradeço a todos. Obrigado. Passo a palavra ao professor Eduardo. Parabéns aí, professor. Muito bom, hein? Só faltou mostrar as referências para os alunos aí, último Sim. slide que você deixou as referências, né, para eles, contribuição. Sim. Isso, eles vão receber uma série de referências isso, aqui, tá. onde eles vão encontrar todas as falas aqui, né? Uhum. Então, todas elas aqui. Bom, a gente já tem algumas perguntas. Antes de passar, já tem duas perguntas aqui, uma do Vladimir e uma do Pedro, mas eu queria fazer uma geral para ambos, né? Tanto para o professor Antônio como para o professor Marcelo. Me digam uma coisa, o que vocês recomendam como especialistas na área, né? Perito judicial, auditor fiscal, né? Que são, né? O que vocês recomendam para que os profissionais de segurança e saúde do trabalho mantenham-se sempre atualizados frente à dinâmica que está ocorrendo com essas normas regulamentadoras? Quer começar, Marcelo? Pode ser, né? Pode ser? Eu Para terminei, inverter aqui. começo por aí, né? Sem dúvida, uma das principais fontes realmente é o Ministério da Economia hoje, mas é a CETRAB, né? Secretaria de Segurança do Trabalhador. Ela é uma fonte de riqueza e ela
como disse o professor Antônio, ela se apegou bastante às normas europeias, HSE, enfim, a todas as normas estrangeiras, inclusive, e isso tem nos trazido um plus, um ganho muito grande. Então, realmente, é uma das grandes fontes. Outra grande fonte, né, são os artigos. É mais difícil, não é fácil você captar isso dentro dos artigos, mas existem algumas ferramentas, inclusive algumas gratuitas, né, de algumas pesquisas mais específicas, né, certas coisas, como a gente fala muito em aula isso, né? Ó, se você não encontrar nada na lei, procura na norma, não tem na norma, vai na ABNT, não tem na ABNT, tenta um livro, alguma coisa, em algum lugar alguém deve ter escrito alguma coisa. Pelo menos você não parte do zero. E se for parte do zero, pelo menos que fundamente aquilo que tem que ser fundamentado, né? Mas a atualização hoje é vital. Participar de lives, fazer cursos. A Mauá, eu vou agora comentar uma coisa que eu acho muito interessante. Ela tem vários cursos e ela é modular. Então, muitas vezes você tem uma deficiência lá na parte de higiene, você tem um pedaço dela que é só higiene, você tem uma deficiência, você poderia realmente fazer alguns cursos de aprimoramento, né? Se não me engano, professor, são certificados esses cursos intermediários, né? Até completar o curso de gestão, né? Exato, O exato. curso. E isso é um avanço tremendo, isso é inédito no mercado e um grande avanço, eu acho que poderia suplementar uma série de coisas, porque de fato, se não for através das universidades, a gente ficaria muito carente em algumas coisas. Lá temos acesso a praticamente tudo do mundo. E isso que é o bacana. Qualquer coisa do mundo, qualquer artigo no mundo, nós temos acesso. Isso é uma coisa fantástica e nós podemos aí particularizar dentro desse esquema. Então, essa é uma visão minha aí, né? E vamos ver aí, Obrigado. Elizabeth. Professor Antônio, suas considerações sobre essa pergunta aí. O Por que isso o que é bom profissional tem que fazer? ficar depois, né, Marcelo? É, Vou deixar aqui. O que você recomenda, Antônio? Eduardo, aos mais jovens aqui, eles não vão entender bem o que eu vou falar. Quando a gente entrava num curso de segurança do trabalho para ministrar, a primeira coisa que a gente já fala, vocês já compraram o livro da Atlas, a última revisão? Então, tinha aquele livro daquele tamanho, porque não a gente tem que lembrar que a Lei 6.514, ela ficou durante muitos anos para ser efetivada através das NRs. Quando as NRs foram pautadas, elas ficaram também, olha, muitos anos sem revisão nenhuma praticamente. Então era comum, a gente como auditor, na época a gente chamava, era fiscal do trabalho, engenheiro de segurança, médico de trabalho, a gente chegava numa empresa, ia lá na Braskem, o cara fala para assim, o senhor me desculpa, mas essa norma já foi revisada. Então a gente não tinha informação, o próprio auditor, você vê a dificuldade que a gente tinha. Hoje, o profissional que falar que não tem acesso, que não tem ferramentas, eu acho complicado. Então, a gente sempre fala, esqueçam as 36 NRs, né, por causa da NR2, esqueçam, vocês têm NBRs, que nem o Marcelo comentou, você tem teses, dissertações, você tem o site da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, da ENIT, é uma coisa nova, é uma estrutura que foi montada há poucos anos. Tem N cursos gratuitos, N palestras. Esse mês, agora de julho, vai ter um curso só sobre PGR, todos são gratuitos. A Fundacentro também tem feito. O Marcelo fez o curso lá na Faculdade de Saúde Pública, tem material muito legal, né? O Ildeberto, a gente chama ele de Pará, né? O Ildeberto Muniz, é um amor de pessoa, eles têm muito material didático, muita dissertação, muita tese. Então, assim, a gente tem, através das instituições, através de sites de boa qualidade, né, nacionais, e também aí, como foi falado pelo Marcelo, material da OSHA-EU, HSE, né? Por exemplo, a NR3, que vocês estão vendo, que ela é voltada só para os auditores, porque ela fala de embargo e interdição, ela é baseada numa norma da Nova Zelândia.
É uma referência da Nova Zelândia que o pessoal foi buscar para montar a NR3. Então, hoje, o profissional de segurança tem que estar com a cabeça muito aberta, atualizando em feiras, eventos, tudo que for possível para ele se poder atualizar. Isso é fundamental. Antes eu falava só para ter o livrinho das NRs, hoje é um pouquinho mais amplo do que isso. Muito bom. Bom, começar aqui pela ordem aqui das perguntas. O Vladimir fez a seguinte pergunta. Eu vou direcionar essa pergunta para o Antônio, tá bom, Antônio? Pode ser? Não, beleza. Pode. Se eu não Podemos... souber, eu passo para o Marcelo. Aí o Marcelo dá uma complementada. Tá? O Vladimir ele pergunta o seguinte: nós podemos amarrar ou vincular o inventário de risco uma única empresa contratada pela principal para realizar as avaliações de riscos? Então, tem algum, Vladimir, a pergunta é muito, estava vendo no chat aqui, é muito pertinente. Eu acho estranho uma empresa grande, chegar para um empreiteiro, para um gatinho, vamos chamar de gatinho, é pequena empresa, e cadê o seu LTCAT? Puxa vida, aí você vai ver, a metodologia não foi usada certa, o profissional não tem capacitação adequada, o equipamento não tem calibração, tudo errado. Então, eu sempre penso assim, você quer medições ambientais, você quer boas medições, procure profissionais, empresas adequadas. Você pode até repassar esse custo para as terceirizadas, fazer uma apropriação, você pode redefinir o custeio disso. Mas eu acho que você quer ter garantia da qualidade da medição do ruído, de vibração, do que quer que seja, eu acho que é o ideal. Tá? É óbvio que a empresa vai fazer um serviço de impermeabilização. Vamos pegar um serviço pequeno. Claro, a empresa que está prestando serviço vai atrás da FISP, vai trazer as informações que ela tem. Agora, você quer um monitoramento adequado em termos de medições ambientais? Eu não vejo. Eu vou lá, contrato a empresa do André, do Felipe, da Heloísa, eles que vão trazer os profissionais, higienistas, engenheiros de segurança, farão as medições e me darão suporte para poder, junto com o inventário de riscos que essa prestadora está fornecendo, até para a gente poder... Porque muito dos riscos que a gente tem, ruído de fundo e tudo mais, não é da prestadora de serviço, foi criada pelo próprio ambiente a qual a gente está trazendo esses profissionais. Então, não há problema nenhum, Vladimir, de trazer uma empresa de assessoria, ou o teu próprio centro, de fazer essas medições alimentar e receber dessas prestadoras de serviço. Lembra bem, hoje você tem PJ, você tem avulso, você tem MEI, você tem várias formas que o Marcelo comentou. Lembrando que você pode terceirizar à vontade, pela legislação que o pessoal fez agora, entre aspas, né? Só que a responsabilidade continua sendo da empresa principal. É isso que você põe na cabeça. Quer quarteirizar, quinterizar, é N fatorial, mas a responsabilidade né? Ela vai cair no colo da empresa principal. Complementaria, Antônio, eu acho que é interessante terceirizar, porque a empresa ela vai ter foco. Ela foca na avaliação de risco ou no inventário, né? Então, acho que é interessante, mas sempre lembrando que a responsabilidade é da empresa principal. Sempre, da empresa principal. Bom, tem uma pergunta do Pedro, pelo iPhone dele, vou direcionar para o Marcelo, já que é ligado às MEIs, né? Que o Marcelo deu uma abordagem direcionada à pequena e microempresa. Ok. O Pedro, ele diz o seguinte: mesmo com toda essa simplificação, as MEIs, né, vão precisar de um apoio de um profissional de segurança e saúde do trabalho. Quem que vai assegurar essas questões? Eles vão precisar de uma consultoria? Assim, veja, o que o Ministério está fazendo é ajudando, mas não há dúvida de que o profissional de segurança vai ter que ser... vão necessitar desse profissional. É claro que a participação desse profissional é que pode ser de diferentes formas. Ele pode ser apenas fazer uma consultoria, fazer apenas um relatório, dar uma orientação mais genérica. Então, a forma de contratação ou de assessoria é que vai realmente diferenciar de acordo com a necessidade dessas empresas, né?
das pequenas, médias ou grandes empresas, né? Vai depender realmente da forma ou da necessidade em que ela tem, né? Eu gostaria também o professor Antônio falou da responsabilidade, lembrando que a responsabilidade é do gestor da empresa principal. E é por isso que é importante ele ter alguém sempre, né, da área de segurança ajudando, ou pelo menos dando algum parecer, né? É como comprar um antibiótico, você tem que ter uma receita médica, não dá para passar na farmácia e eu quero esse. Não é assim que se faz, né? Então, é importante sempre ter alguém da área de segurança para ampliar. Uma outra coisa, eu acho que ainda tem alguns minutos, né? Eu acho que é importante que as empresas principais tenham uma certa humildade, né, em relação a essas pequenas empresas, porque realmente o que o senhor Antônio falou é verdade, elas têm carências, né? E eu lembro de um fato que eu achei muito interessante, uma grande empresa contratou várias outras empresas e chegou para ele, olha, agora nós vamos trabalhar aqui nessa planta em nível 5. Bom, meu Deus, o que é isso, nível 5? Alguém da empresa pequena perguntou? Não. Por quê? Porque provavelmente no contrato estava escrito alguma coisa e ia prejudicar a própria empresa, mas ninguém é obrigado a saber o que é nível 5. No caso, eles queriam dizer que iam estar totalmente desenergizados, mas, enfim, é uma característica da empresa principal. Muitas vezes a gente tem que colaborar, contribuir com a pequena empresa, né? Então, eu acho que isso também, essa humildade, esse interesse pelo pequeno, né? Eu acho que, porque, como disse o professor Antônio muito bem, a responsabilidade sempre é a principal, né? A responsabilidade civil, inclusive, né? E não é da empresa da empresa maior. Obrigado, Marcelo. Eu esqueci de comentar, tanto para o Vladimir como para o Pedro, vocês podem ligar o microfone, né, e fazer algum comentário caso não estejam satisfeitos, né? Eu vi que o Vladimir se manifestou positivamente, aí o Pedro também, né? Então vocês podem ligar o microfone, tá autorizado agora, tá bom? Porque é uma sessão de debates. Tá? Deixa eu colocar uma. Eduardo, Fala. só fazer um complemento. Fala. Acho que no questionamento do Pedro, né? Está sendo preparado autoavaliações. Então, em cima do que o Marcelo respondeu, alguns exemplos da área rural, a parte de corte de frios, açougues, coisas pequenas que a gente tem em qualquer cidade, né? Qualquer cidade. Barbearia, né? Barbearia, Sapateiro. isso. Então, a ideia é fazer o que já existe, né, na Europa, através da OSHAEU, da própria HSE e tudo mais, fazer autoavaliação. Eu faria um comentário muito grosseiro, como se fosse um imposto de renda. Se for imposto de renda simplesinho, você pega e faz. Começa a complicar um pouquinho maior, eu vou atrás do contador, eu vou atrás de um especialista. Então, é em cima do que o Marcelo falou. Além das fichas, para um segmento, está se preparando para as pequenas empresas uma autoavaliação. Você vai falar assim, poxa vida, mas se ele fizer uma autoavaliação e falar que não tem risco nenhum, nós já fazemos isso. Quando a gente preenche um tal de PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, ele está lá. Você usa EPI? Sim. Ele eficaz? Sim. Tem proteção coletiva? Sim. Você põe tudo? Sim, 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 sim. Só que muitas vezes isso não acontece dessa forma. Então, na fiscalização, a gente faz isso, a gente manda a planilha para as empresas, a empresa fala assim, não, a minha máquina é protegida, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho tudo. Se você tiver a fiscalização, você acabou de tomar um monte de multa por causa disso, porque você está aí fazendo uma informação que ela não bate com a realidade. Então, assim, a ideia é fornecer estrutura para as empresas, principalmente para as pequenas, para que elas possam fazer. Mas, na maioria dos casos, a gente sabe disso, vai precisar de um profissional de segurança para dar todo o suporte e conhecimento, como a gente também tem a mesma dificuldade no imposto de renda, quando começa a complicar um pouquinho mais. É nesse sentido. Obrigado, professor. A gente tem duas perguntas da Maria Fernanda. Tá? A Maria Fernanda, vou deixar vocês escolherem quem quer responder as duas perguntas. A primeira, ela questiona se há uma previsão para a nova NR17, que é de ergonomia, né?
E a segunda pergunta que ela faz é como é que estão as questões dos laboratórios para teste, para testagem dos EPIs e dos certificados de aprovação CAs. Tá? Fiquem à vontade aí, quem quiser responder. Eu respondo a Maria e o Marcelo fica com a Fernanda, né? Porque a gente divide. A Maria Ela fez Fernanda. vários, ela fez várias perguntas aqui, comentários muito pertinentes. Então, vamos começar pela mais simplesinha. O governo federal pôs uma legislação que não é só de segurança e saúde, que toda mudança de norma precisa agora de uma análise de impacto regulatório. Ou seja, não tem mais aquele esquema assim de a força sindical ou a Fiesp quer mudar uma norma e chegava lá em Brasília e vamos mudar a norma e vamos discutir. Acabou isso aí. O que aconteceu com a 17? A 17 tinha sido praticamente aprovada sem esse estudo. O que aconteceu? O Ministério Público falou, enquanto não tiver esse estudo, não tem a portaria liberada. Por isso que, apesar que eles são apenas observadores, eles têm um poder muito forte na aprovação final. Então, por isso que a 17, apesar que já tinha mais de um ano acordada, né, ela não saiu. Quando é que ela vai sair? Ela vai sair, agora ela já está liberada, o estudo de impacto regulatório foi feito, foi encaminhado. Hoje, vocês vão ter acesso também dentro do site da ENIT a esses estudos. Eu acabei de participar do da 5. Então, não é mais assim, eu quero revisar porque eu quero revisar. Você tem que revisar por um cara. Eu tenho que revisar a área de explosivos. Os colegas colocaram aqui o que eu tinha comentado, o acidente que aconteceu no Rio Grande do Sul hoje, né? Com explosivos e tal. Então, assim, se você fala, por que eu tenho que revisar? Porque eu tenho uma incidência grande, uma prevalência muito grande de adoecimento, eu tenho um monte de coisas que eu preciso mudar o texto. O texto é arcaico, é antigo, legal. Então, nesse sentido, tá. Então, a 17 começa a valer, agora ela está aprovada, mas vai sair uma portaria englobando PGR 5, 7, 9, 17, 18, para a nova data, que vai ser dia 3 de janeiro de 2022. Tá? Então, isso tinha uma outra coisinha para ajustar, mas é coisa muito pequenininha. O texto já está aprovado, entra daqui praticamente 6 meses. Essa é a primeira a coisa. Queria-se, quanto às CAs, que o Ministério do Trabalho não emitisse mais os CAs. Queria-se que a Animaseg, que seriam os revendedores, fazer. Isso deu muita confusão. Havia uma medida provisória em cima disso e tiveram que voltar atrás, porque os fabricantes não gostaram muito disso, que uma entidade de revenda, uma entidade nacional importante, ficasse detentora da liberação ou não do CAs, né? Então, hoje você voltou ao que era antes, o que acontece, né? Tem uma estrutura chamada CAEP, para você poder emitir os CAs, a Fundacentro não tem mais suporte, não tem mais condição. E outra coisa, é uma entidade que fica em São Paulo e tem que atender o Brasil todo. Então, hoje há N formas de você importar um EPI, fabricar um EPI aqui e você ter a obtenção do CA através de laudos técnicos, ensaios. E outra coisa, em cima de laboratórios que você tem no Brasil todo. Você tem Franca com um laboratório excelente, por exemplo, de calçados, de couro. Para que você tem que vir para São Paulo para poder fazer isso? Isso vale para N EPIs. Então, assim, se facilitou bastante a aprovação desses EPIs. De uma outra coisa, que hoje, viu, Eduardo, o aluno tem que ficar meio esperto quanto a isso. Às vezes não está na NR, não está na NBR, mas tem uma coisa chamada nota técnica. Às vezes, na nota técnica, tem informações que o Ministério do Trabalho orienta seus auditores, que é muito importante para as empresas. Então, está lá, nota técnica, eu tenho um lote, eu comprei lá 5.000 trava-quedas e o CA não foi renovado. Posso ou não posso utilizar? Eles estão novos, eles estão em boa, né? E o CA não foi renovado porque é num sistema de gestão e tem lá uma não conformidade. Então, as notas técnicas nos ajudam a
a elucidar certas dúvidas. Posso ou não utilizar um trabalhador com mais de 100 quilos, acima de 2 metros de altura, usando o cinto de segurança, talabarte, mosquetão, aquela coisa toda? Então, muitas vezes, isso não está na NR. Então, as notas técnicas nos ajudam a nos orientar qual seria o melhor caminho para poder adequar a norma e atender a segurança e saúde do trabalhador, né? Eu queria só completar alguma coisinha, tenho ainda um minutinho, né, sobre os CAs, né? Me lembro, né, há muito tempo, no comecinho de carreira, de que alguns CAs eram assinados pelo engenheiro. O engenheiro falava, isso é bom, e ponto. Isso foi uma coisa fantástica. Então, hoje não, hoje nós temos norma de teste. E desde que o laboratório seja acreditado por pelo nosso sistema, não há nenhum problema. E nos ajuda muito ter aquele relatório para que a gente possa prescrever, né, em último e em derradeiro caso, né, o equipamento de proteção mais correto. Isso é muito importante para todos nós aí, né? Só isso. Tem uma pergunta, eu vou pedir licença para o professor Guilherme, ele fez uma pergunta polêmica aqui, mas eu vou deixar para o Luciano primeiro responder a pergunta, passar a pergunta do Luciano. Depois vamos ver se a gente tem um tempinho para a pergunta do Guilherme aqui. O Luciano ele pergunta o seguinte: em relação às normas brasileiras, as NBRs, e o aprendizado nos cursos de formação do profissional da segurança do trabalho, ainda existe um grande abismo para um melhor engajamento. Os senhores acreditam numa mudança nesse aspecto? A pergunta é para os dois, né? Começo eu? Pode começar, Marcelo. Pode começar, Marcelo. Então, é uma realidade. Isso é uma realidade em relação... Porque a gente se fixa muito nas normas regulamentadoras e vai, de alguma forma, deixando aquela norma mais técnica de lado. Mas como, aliás, foi dito logo no começo, né, as NBRs dá a melhor forma de você executar uma tarefa ou uma prescrição, né? E isso tende a diminuir. A ideia é que realmente as próprias áreas de espaço confinado, elas antigamente eram só a NBR que tinha, né? A gente na petroquímica a gente usava só a NBR, né? E depois é que veio a norma regulamentadora. Então, a tendência é usar cada vez mais essas normas porque elas advêm da mesma fonte, ou seja, das normas estrangeiras, né? Eu acho que isso seria um grande avanço, né? O problema maior é justamente a questão de que, como ela é paga, você não tem acesso a tudo, se você não está vinculado a um sistema de ensino, você às vezes tem dificuldade, diferente da Mauá, que já tem contratado uma série de normas. Então, de repente, você não tem acesso. Para você ter uma ideia de incêndio, né, nós temos mais de 600 normas, né? É impossível, por exemplo, um bombeiro que vai fiscalizar conhecer mais de 600 normas da NFPA, enfim, é muita norma, é muita coisa. Então, essa dificuldade é que ainda trava um pouco esse caminhamento aí para essas normas. Mas eu acredito que isso, aos poucos, né, até porque as normas também vão se remetendo às NBRs, né, aos poucos isso vai se estreitando, né? Como tudo, né? Como tudo, cada país vai tendo o seu momento e a sua situação, né? Você fez um comentário, Marcelo, nós temos vários, a NR15 muito trabalha assim, a 17 também, então está lá, ISO número tal. Nós colocamos na 18 sistemas de rede que são extremamente seguras para a queda do trabalhador, EN 12631, 12632, legal. Aí você manda para o aluno, você manda para o engenheiro de segurança, ela está em francês ou ela está em espanhol, quando está em, né? Então, assim, essa é uma reclamação dos sindicatos técnicos, sindicatos de engenheiros. Vocês colocam uma norma que não está de fácil acesso, não está traduzida e, além de tudo, ela é cara, que nem o Marcelo comentou, né? Que nem o caso lá das normas
de higiene, por exemplo, você tem que pagar, senão você não consegue. Então, esse é um erro, né? Nós temos em vários segmentos normas atualizadas, EPIs, por exemplo, são normas de 2020 para cá, bacana. Mas eu falo, por exemplo, pela construção, norma de andaime. Todo mundo aqui usa andaime, todo mundo. Andaimezinho pequenininho e tal. Essa norma de andaime é de 1990. É uma norma totalmente defasada. Tá? Então, assim, nós temos N normas, ou que não existem, normas técnicas, ou não existem, ou estão extremamente obsoletas. Norma de escavação, por exemplo, de 85. Tá? Então, assim, a gente tem muita coisa que utiliza, o colega aí da Acciona, tubulões com pressão hiperbárica, procura aí a NBR existente, ela não existe. Então, ela tem boas práticas do DENIT, do EDR, do DERSA, e o pessoal coloca. E o Marcelo comentou, por exemplo, das NBRs. Aí vem instrução técnica do Corpo de Bombeiros, aí tem Código de Obras do Município, Código da Vigilância Sanitária. O profissional de segurança hoje, ele tem que ter a cabeça muito ampla a isso, para verificar o que está sendo revisado, participar, né, efetivamente, porque ele vai ser muito impactado com isso. Então, por isso que, assim, é importante. A gente está tentando, a ABNT tem sido muito acessível, agora a ABNT, ela não faz norma, na verdade quem faz norma é a sociedade. Ela organiza a norma, ela estrutura a norma, ela tem padrões muito bacanas. Agora, se a sociedade não for atrás, através dos seus sindicatos e tudo mais, a gente... Só um detalhezinho que eu esqueci de comentar, Eduardo, tá? Por causa do horário, aproveitando o pessoal. Temos que A CNI estava querendo, no caso do PGR, nas empresas que já estavam montando o PGR, fazer um meio termo, porque assim, muita gente investiu nisso, muita gente já tem o programa de gerenciamento de risco meio enraizado. Então, o que ela estava querendo? O que ela propôs na reunião, mas não foi aceita, porque era difícil fazer essa divisão. Pô, já que eu comecei a fazer, por que ao invés de perdurar até dia 3 de janeiro, já não começa a vigir a partir de dia 2 de agosto. Mas, infelizmente, como era muito difícil colocar isso no papel, quem já começou pode, quem não começou é daqui a 6 meses. Então, foi preferível não colocar, todo mundo começa dia 3 de janeiro. Legal. Bom, pessoal, a gente tem mais duas questões, mas infelizmente a gente tem que cumprir o horário, que as pessoas têm compromissos. Então, até coloquei aqui no chat que o Antônio e o Marcelo vão responder. São duas perguntas, uma do Guilherme, que é polêmica para Chuchu, né? E uma do... Essa é para o Marcelo. O Guilherme é muito polêmico. O Guilherme é polêmico. E outra do Paulo Aguilar também. O Paulo Aguilar, ele passou trechos de livro aqui, ele colabora muito aqui, né? Ele comentou sobre a visão ampliada, né, dos acidentes ampliados aqui. Então, eu vou pedir, agradeço a todos aqui, muito bom, aos dois palestrantes, ao nível também dos participantes, excelente, viu? Fiquei muito feliz aqui em poder compartilhar esse momento, né, com vocês. Ficou uma palestra muito, acho que realmente agregou valor. Eu aprendi bastante aqui, a gente reflete, né, sobre as mudanças. Espero que todos tenham gostado, né? E destacar que os certificados, vocês precisam mandar um e-mail para a Fabiana, nossa colega, fabiana.geraldo@mauá.br, e eu estou à inteira disposição daqueles que querem mais informação do curso, né? Que é o caso do Nelson Bonfá, que escreveu para a gente, e outros que têm interesse. Pode ligar no meu celular, pode mandar mensagem, e os nossos professores também têm essa postura, né? Antônio, né? Marcelo, Claro. Guilherme, Paulo, a gente tem um contato aberto aqui. O que a gente quer é justamente que o curso ele seja útil, atualizado, vocês veem quanta atualização, né? E que seja um diferencial. E que, além do curso, a gente tem inúmeras outras atividades de simulação de sistemas, de convênio com empresas. Agora o Antônio vai estar atrás da Fundacentro para a gente fazer o convênio. Sim. Vamos conseguir aí, nós vamos conseguir aí. Já conseguimos 3 bons convênios aqui, com a FARIC, com a Fundabom e agora com o CAES, aqui, através do Major Paulo Aguilar. Tá? Então, eu agradeço, desejo aí um ótimo feriado a todos, né? Cuidem-se, né? Vamos tomar a segunda dose logo, logo, aqui, dia 22 de julho, tomarei a minha segunda dose.
né? Já dá para saber a idade. Quando o cara começa a É verdade. Eduardo tem a minha idade. Faço Então, 64, dia 13 de julho. então já percebi. Tamo junto. Dia Internacional do Rock. Oh, Muito legal. bom. Woodstock. Muito obrigado a todos que vieram aqui, os colegas aqui da GM, da Braskem, de inúmeras empresas aqui. Muito obrigado aos dois palestrantes também. Desejo uma boa noite, tá bom? Saúde e Obrigado paz a pelo todos. convite.